A paz do Senhor Jesus, nesses versículos Deus vai falar contigo, amém? Evangelho de Jesus Cristo escrito por Lucas, capítulo 12, vou estar indo aqui a partir dos versículo 4, que diz assim, ó. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se venda 5 passarinhos por 2 centes, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pregou isso foi o próprio Senhor Jesus, e ele vai falar para nós aqui acerca de quem nós devemos temer. Amém? Que nós não podemos ter medo de homens, nem daquilo que vem contra a nossa vida aqui na terra, principalmente quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, quando nós estamos edificados no Deus da vida, porque o Senhor é que ele prega acerca de que nós devemos nos acautelar, primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, né? O que é a hipocrisia aqui que Jesus está falando? Eles tinham conhecimento, mas não aplicavam na sua vida, né? E eles viviam de uma maneira camuflada, fazia muitas coisas encobertas, mas o Senhor estava relatando que tudo que está encoberto está diante de Deus descoberto, Deus vê tudo, nada está oculto, né? E que não seja revelado, que não seja, aqui está escrito sabido, porque tudo que é feito em trevas será mostrado em luz, né? E tudo que é falado em gabinete, ou seja, as escondidas, vai ser apregoado em telhados, ou seja, Deus está dizendo, eu sei de tudo, não adianta querer se esconder de mim, pode esconder do homem, pode viver de aparência, mas eu, Senhor, sei quem você é. E aqui ele diz que os fariseus, eles são hipócritas. E ele está dizendo, não faça isso, não viva como eles, não se porte como eles. Por quê? Porque nós temos que temer a Deus. Porque quando nós vivemos de aparência ou de hipocrisia, achando que estamos enganando o homem, mas Deus está olhando e está falando, eu sei quem é você. Eu sei a maneira que você se porta, eu sei o que você faz no oculto, eu sei o que você faz às escondidas, eu sei a maneira que você fala, eu sei o que você combina em lugares com portas fechadas com pessoas. Então ele fala, eu sei da tua vida. Então e Jesus fala, olha, meus amigos, não se preocupam com aqueles que matam o corpo. Por quê? Porque falar a verdade, viver dentro da verdade, ter um posicionamento dentro da verdade, defender a palavra, defender Jesus Cristo, é colocarmos em risco a nossa vida. Por quê? Porque vai se levantar não só o inferno contra a nossa vida, com a fim de nos parar, com a fim de nos barrar e usando pessoas, como próprias pessoas que não vai aceitar o posicionamento daquela pessoa. Porque é assim que o mal age, né? Eles trabalhando, lançando setas dias após dias e usando pessoas. E aqui o Senhor está falando, olha, mantenha o posicionamento. Não se preocupeis com o vosso corpo, porque depois de morto não tem mais o que fazer. Mas se preocupa com aquele que pode matar a alma, lançar a alma no inferno. O que Deus está falando para nós? Que nós não podemos se preocupar muito com o nosso físico, com a nossa vida terrena, mas nos preocupar com a vida eterna, porque é a eternidade que nos espera, tanto no céu como no inferno. Mas se nós tivermos um comportamento de hipocrisia, se nós formos pessoas que fazemos as coisas encobertas, achando que não vamos ser descobertos, se nós estamos fazendo coisas que, em vez de ser na luz, está sendo na treva, se a gente está vivendo em gabinetes, aqui o Senhor fala, né? Vai ser apregoado em telhados. Então Deus está chamando a nossa atenção e fala, cuidado, cuida, presta atenção.
porque tudo isso vai passar. E se vocês não estiverem abalizados dentro da vontade de Deus, temendo a Deus verdadeiramente, vão viver dentro desses atos, e ainda esse que você não teme vai lançar você no inferno. E aqui é de Deus que ele está falando. É o único que tem autoridade, né? De nos levar, de nos lançar para lá. E aí ele fala acerca dos passarinhos, que é vendido apenas por 2 moedas, mas aí ele fala, e nenhum deles fica esquecido diante de Deus. Aí ele lança também falando que o cabelo da nossa cabeça estão todos contados, ou seja, Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem é você. E ele está dizendo, você vale muito mais do que passarinhos. Então Deus está falando, se eu cuido dos pássaros, se eu velo pelos pássaros, eu vou cuidar de você. Em detalhes, no mínimo detalhes, porque você tem mais valor do que os pássaros. Veja bem a comparação que Deus faz da nossa vida com o pássaro. Louvado seja Deus. Por isso vem a necessidade de mantermos firmes, irmãos, na presença de Deus, não negando a Jesus por qualquer coisa, por qualquer situação, por qualquer vento. Eu sei que talvez as pessoas falam assim para mim, é fácil você falar, fácil você viver a sua vida e eu e a minha. Eu sei que cada pessoa tem um tipo de prova. Eu sei que cada pessoa Deus testa de um jeito. E não estou dizendo que é fácil servir ao Senhor. Não. Tem um preço. E o preço ele entra com renúncia. O preço ele entra, mesmo que nós soframos danos, nós não podemos retroceder quando se trata de defender o Evangelho e defender Jesus Cristo. Então ele vai falar acerca de nós confessarmos diante dos homens, de nós dizermos, sim, eu sou crente, eu sirvo a Deus, mas você está na peleja, eu sirvo a Jesus, mas você está na dificuldade, eu sirvo a Jesus, mas você não está tendo vantagem nenhuma, mas eu não estou servindo para ter vantagem, eu sirvo a Jesus, eu sou serva, porque nós não servimos para ser beneficiado. Nós somos beneficiados quando nós servimos. É diferente, há uma diferença aqui. E aí ele fala, porque se nós negarmos ele também vai negar nós diante de Deus e dos anjos. Então é muito sério, é muito grave. Nós temos que nos manter firme. Porque Jesus, ele se manteve firme. Ele foi enviado com um propósito, mas ele padeceu, ele sofreu, ele foi até o fim. E o final dele, ótica humana, o fim dele foi trágico. Na ótica humana. Mas ele veio para passar aquilo ali. Só que quando ele suportou o que ele tinha que passar, e só ele suportaria, mais ninguém, não tem ninguém na face da terra que teria essa condição de suportar, ele ressurgiu, ele ressuscitou, para dizer para mim e para você, vale a pena ir até o final, vale a pena você suportar, você manter. Por quê? Porque Jesus, ele não é diferente de nós quando se trata de manter o posicionamento de servir e de ser servo. Ele veio como servo, ele veio para servir a Deus e veio também para nos servir, para nos abençoar, para abrir a porta do céu. Só que nós também temos que ter esse posicionamento, porque a graça, a salvação, ela vem de graça, mas para chegar no céu é a força. É lutando, é guerreando, é mantendo-se firme, é saindo da hipocrisia, é saindo do encoberto, é saindo das coisas que, em vez de ser luz, é treva, é saindo do gabinete, é saindo de situações aonde Deus ele está vendo com os seus olhos de chama de fogo e dizendo, não estão temendo o meu nome, não estão temendo a mim, louvado seja Deus. Então, mantém-se firme na presença do Senhor. Mantém-se firme com o posicionamento de que você serve ao único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.